Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de língua espanhola. Vamos estudar? Olá galera da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Aula essa de número 2, né? Vamos dar continuidade aí às aulas, né? Ou às objetividades que nós teremos para com o Enem, né? Lembrando sempre, galera, não esqueça de pegar seu livro. Se você ainda não pegou, pegue lá, dá tempo, vou contar até 10, 10 já trouxe. Agora vamos, né, aí desfrutar, né, da língua estrangeira e tentar traçar estratégias para acertar o maior número de questões possíveis, galera. Porque o objetivo do Enem é acertar questões, né? Então não se pode desprezar 5 questões aí de língua espanhola ou língua inglesa, né? Depende de qual você tenha escolhido, mas você tem que acertar essas questões, porque toda questão é importante, né? Todo conhecimento ele é válido, então nós temos que analisar as questões, né? Também de maneira que você não perca muito tempo para resolver elas, né? Então a gente traça estratégias, né? E a nossa aula hoje vai falar justamente disso, nós vamos falar de algumas estratégias de leitura, né, para você otimizar o seu tempo de prova. Porque a gente pensa assim, 5 horas e meia, né, de prova é muito tempo, mas quando você estiver frente a frente com a prova, você vai ver que o tempo ele é curto, ele é corrido, você tem que administrar bem. Não são poucas questões, algumas questões, né, elas trazem tanto enunciado quanto textos de apoio ali enormes, então você tem que saber, né, otimizar esse tempo, ir direto ao ponto, ser objetivo, né, para não perder muito tempo com cada questão. Às vezes você tem sorte, né, de as questões de língua estrangeira ver com textos pequenos, ou com alguma charge, uma tirinha, mas às vezes não, às vezes a prova ela vem com textos enormes, né, então você tem que ela traçar estratégias ali para tentar ser mais breve possível. Então, hoje você pode perceber, né? Vou pedir para vocês abrirem o livro na página 112, o livro Enem 1, né? Que são 2 volumes aí, 1, página 112. A questão número 2 desse livro, ela tem um texto grande, né? Com um enunciado bem chamativo, que faz com que você reflita aí, né? Acerca de uma determinada questão. Vamos lá, galera, slide na tela. Então, nós temos aí, né? Um texto aí... Millennial, assim es la generación que ya no recuerda como era el mundo sin internet. Então, né, nós temos aí um título. Lembrando, galerinha, que geralmente, né, os textos do Enem, ele tem temas bastante atuais, né? Eles trazem reflexões de situações contemporâneas, né? Então, justamente para verificar o engajamento de vocês, né, com os assuntos, com esses assuntos atuais, com a tecnologia, né? Também tentando já verificar as habilidades, né, do século XXI, tá? Então, cada vez mais o Enem ele vai ganhando essa forma, né, de verificar as habilidades do século XXI, né, se você está antenado, está por dentro dos assuntos, o seu ponto crítico, reflexivo, tá? Então, observe aqui. Alguns nos chamam generação Y, né? Outros millennial, generação del milenio ou incluso echombrones. Nacieron y crecieron en una era de rápido desarrollo de la nueva tecnologia e quase não recuerdo como era o mundo sem internet. Então, alguns chamam de geração Y, outros geração milênio, né, milênio do milênio, ou echobones. Galera, me perdoa pelo inglês, tá? Se eu estiver errado, aí vocês mesmos me corrijam, mas a pronúncia é horrível. Nasceram e cresceram em uma era de rápido desarrollo, né, ou nasceram e cresceram numa época de bastante ou rápido desenvolvimento de novas tecnologias. E quase não se lembram mais como era um mundo sem internet. Eu vou me prender primeiramente nesses 2 primeiros parágrafos aí, né, para a gente também não ficar a aula todinha tentando traduzir esse texto aí, que, como eu disse, né, ele é longo, tá? Então a gente vai aqui no enunciado, né, dar uma conferida. Isso já é uma estratégia, tá, galerinha? Vocês vão perceber daqui a pouco do que eu estou falando. Por que eu avancei logo para o enunciado?
porque isso já é uma maneira de otimizar meu tempo. Para mim não ficar primeiro lendo e gastando tempo para traduzir isso aqui que demora, eu vou logo no enunciado para ver o que a questão quer, né? Aí eu já volto lá e já acho logo qual é o ponto crucial aqui para responder a questão. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão de raçoelha refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de opa, né? Então, ele coloca uma expressão, ali um vocábulo, né, da língua espanhola, de raçoelha. Primeiramente, assim, olhando, né, você como estudante, nem deve estar, talvez você vá lembrar só do derrar, lembra deixar. Então, eu acho que é deixar alguma coisa, se o ele aí, não lembro, deixar só alguma coisa. Tudo bem, galera, fica com isso, você não é obrigado a ser um dicionário, nem vai estar levando dicionário de língua espanhola para o dia do exame, né? Mas você tem que tentar identificar pelo menos alguns vocábulos ali, né? Que você tenha mais similaridade, que você conheça, ou é do dia a dia, você viu na escola, o professor falou. Então você tem que conhecer pelo menos um pouquinho, né? Não dá também para não conhecer nada, que aí você vai ficar mais perdido que segue em tiroteio. Mas você conhecendo um pouquinho, você, né, deixar e é o de quê, né? Ele quer um interesse da geração. Mas olha só, o próprio tema, ele já chama a atenção, né? Que ele não é um tema desconhecido dos senhores, né? O tema, a internet associada à juventude, né? Ou seja, vocês são dessa geração Y, geração Z, né? Nós chamamos de vários tipos de geração aí, essa nova geração que a galera não desgruda do celular. Muitos de vocês às vezes, devem estar até vendo essa aula pelo celular, né? O que também é válido, mas é um conhecimento, é um tema atual. Então, se você fazer essa associação, né, temática aí da língua portuguesa, da língua espanhola, querendo ou não, você tem uma vaga noção, né, de que tema está sendo tratado ali, né? Ou seja, a probabilidade de você acertar essa questão, mesmo que chutando, você pelo menos vai chutar entre duas alternativas que sejam parecidas com a correta. O que não dá é o camarada, né, chegar lá na hora da prova e chutar assim numa alternativa nada a ver. Então, isso é que a gente não pode, né, não pode acontecer, gente. Por isso a gente vai traçando estratégias. Então, vejam bem, galera. Geração Y, de raçoelha, o desejo da geração. Aí nós vamos ali nas alternativas, né? Conhecer diferentes lugares, fazer a diferença no mundo, aproveitar todas as oportunidades, obter uma formação acadêmica de excelência, conquistar boas colocações no mundo do trabalho. Galera, assim, né, olhando assim, por esse ponto de vista, a gente vê que todas são alternativas assim, nenhuma foge do contexto, né, assim, dos benefícios da internet. Conhecer diferentes lugares, né, também a gente pode fazer isso de maneira virtual, fazer diferença no mundo é uma reflexão, aproveitar a oportunidade, formação acadêmica. Então, nenhum assim de cara a gente pode descartar logo assim, porque primeiro a gente tem que fazer algumas análises, né? Então, já tinha falado anteriormente da expressão, né, que está associada diretamente ao texto. Então, galera, qual o objetivo dessa aula? Traçar a estratégia de leitura, né? Vimos que o texto aí ele é um pouco longo, né? Tem outros textos mais longos ainda, mas esse é um pouco longo, por ser língua estrangeira, né? Então, aí nós temos uma listinha, né, de 1 a 12, que fala de algumas habilidades aí que eu posso usar, né, algumas estratégias. Então, mostrar antecipação e predicação é você, né, é justamente refletir acerca dessa temática, né, o que eu falei, são os conhecimentos prévios, galera. Conhecimento prévio, o que é que você conhece acerca daquele determinado assunto, né? Inferência nada mais é do que você associar de maneira lógica, né, o texto, você interpretar ele de uma maneira que seja possível a sua interpretação. Autocorreção tem muito a ver com vocabulário, né? Geralmente as questões do Enem não exigem muito vocabulário, mas quando exige você tem que fazer associação, não tem jeito. Ler com um propósito definido. Lembra, né? Por isso que eu avancei direto para a questão, em vez de ficar primeiro traduzindo o texto, porque eu tenho que ler o texto já sabendo o que eu quero extrair dele.
né? Fica mais fácil quando eu chego aqui, ó, eu já sei o quê? Eu tenho que encontrar qual é o desejo da geração Y dentro do texto. Então eu já vou com um propósito claro, bem definido, né? Não vou ficar ali dando rodos, né? Aquela questão da redundância. Não, eu quero encontrar, né, qual é o desejo da geração Y. Então, quando eu entrar aqui no texto para fazer a leitura novamente dele, eu já vou saber o meu objetivo, né? Então não deixa de ser uma estratégia. Relacionar o que está no texto com os conhecimentos e experiências da sua vida, né? Isso é muito importante. É por isso, né, que os professores batem o martelo e dizem: lê, menino, lê literatura, lê conto, lê o que você quiser, mas leia, né? Enfim, por quê? Porque você, querendo ou não, quando você lê, você assiste bastante noticiário, né, você fica uma pessoa mais embasada, né? Embasada no sentido de quê? De conhecer mais as temáticas, saber as discussões, né? Você está mais por dentro do assunto. Então isso é muito válido na prova do Enem, né? Não é só a idade que define o conhecimento, galera. Tem pessoas que pensam: ah, a pessoa é mais velha, ela tem uma bagagem maior. Não, é o tanto que você se aplica, né? O tanto que você lê, que você estuda, tá? Buscar o significado das palavras desconhecidas, né? Aí é uma questão de vocabulário mesmo, né? Claro que no dia do Enem você não vai poder usar nenhuma espécie de consulta, de dicionário, mas quando a gente fala palavras relacionadas, a gente, dentro do contexto, às vezes, a gente consegue meio que traduzir, né? Às vezes não a tradução literal, mas uma tradução contextual, né? Dentro daquele contexto, aquela palavra, para você ali, ela faz mais lógica de determinado significado. Hacer-se perguntas acerca do contenido, né? Ou seja, fazer aquele questionamento justamente, né, do enunciado, ou seja, qual o desejo da geração Y, né? Essa pergunta que eu já extraí dentro do enunciado. Ler por partes e dialogar, né? Ou seja, é o diálogo do texto, é a relação entre as partes, elaborar esquemas, né? Às vezes funciona muito ali, né, um mapinha mental, de repente um esquema ali pré-estabelecido que você planejou para o dia da prova, né, que é um velho decoreba ali. Comentários, né, na margem, fazer aquelas anotações do lado da questão, às vezes é importante, né, quando você se afronta aí com um enunciado, por exemplo, né, ele traz algumas alternativas que você de cara olha assim e pensa: nossa, que errado. Aí você já coloca do lado, né? Ou faz aquele X, ou risca a questão, o enunciado, as alternativas, para ir ficando só entre as verdadeiras, tá? Então, aí eu também trago, né, duas técnicas aí, elas levam esse nome em inglês aí, né? Skimming. Eu acho que é assim, tá, galera? Se não for, também me perdoa, que eu sou de espanhol e não gosto muito de inglês, mas é o jeito. E scan, né? Scan, são duas técnicas aí, né, que elas surgiram aí dentro da língua inglesa, mas ela é aplicada, né, a todos os idiomas, tá? Porque elas são estratégias justamente para quando você não conhece o idioma, né? Quando você não domina o idioma, você não sabe a tradução gramatical das palavras, você pode aplicar essas duas técnicas, que elas funcionam justamente nesse sentido de você atribuir um sentido na oração, nas frases, no texto, né? Então são estratégias aí de leitura rápida, né? Para você não ficar perdendo tempo ali tentando traduzir a questão, né? Então o que se baseia essa técnica de skimming, né? Você olha o título, né? O subtítulo, se tiver. Geralmente também essas notinhas aí, né, de referência de rodapé, essas referências do texto, né, de onde ele foi extraído, das fontes, né? Às vezes elas ajudam também. Então, você vai procurando no texto algumas palavras que através delas você consiga identificar melhor, né, ou associar ao enunciado, né? E o scanner, como o próprio nome já diz, né, scanner, de escanear, né? Você passa a vista assim, fazendo como se fosse uma impressora com a função de scanner, né? Você dá aquele escaneio ali e aí você tenta achar, né, procurar a palavra-chave ali dentro do texto, né? Como nós fizemos aqui anteriormente, a geração Y, ou seja, o que ela quer, né? Qual o desejo? Então você vai lá no texto e procura algo semelhante a desejo, né? Que aí fica mais fácil de você fazer uma inferência e buscar o resultado, né? Tendo dito isso, né, vamos voltar aqui para o enunciado da questão. Antes eu deixo uma frase aí para vocês, né,
que tanto o emprego do skin e scan depende do propósito do leitor, né? Então, se você estabelece um objetivo de otimizar a sua prova, ser mais rápido, dinâmico e acertar o maior número de questões possível, são duas técnicas bem válidas, tá? Então, de volta aí para o texto enorme, né? Mas vamos aplicar a técnica aqui, galerinha, de skin, de scan ou qualquer outra técnica que você vai otimizar aí o seu tempo. Olha, observando bem aqui na estrutura do texto, né? A gente já leu os dois primeiros parágrafos, perdão, né? Mas observe que aí vai falando, né? Característica lá no terceiro. São idealistas, né? Opa, são idealistas. Quem são idealistas? Né? Os jovens. Então já dá para fazer. Idealista vem de ideal, né? Que tem os ideais. Aí impacientes. Quem são impacientes? Sou eu, professor? Às vezes, né? Não, mas são os jovens, né? Tem essa característica geral. Não que todo jovem seja impaciente, mas de acordo com o geral, né? Está mais associada às fases, à puberdade, toda essa questão. Estão bem preparados academicamente. Ou seja, estão bem preparados academicamente, muitos deles não têm tido a oportunidade de viajar por el mundo, né? Ou seja, está falando que alguns já viajaram pelo mundo, em uma idade temprana, né? Ou seja, uma idade temprana vem de temprano, que vem de cedo, vem de amanhecer, dentro desse contexto, é uma idade, né? Ou seja, de pouca idade, né? Dentro do contexto aí. Estudar nas melhores universidades, ou seja, estudar em melhores universidades, trabalhar em empresas multinacionais e estrangeiras. Aí está falando, né, das características da juventude, ou seja, apesar de as pessoas serem jovens, elas cada vez estão tornando-se mais capacitadas, né, bem cedo. Antigamente as pessoas elas se formavam de mais idade, né, às vezes se associava o conhecimento à cor do cabelo, né. Minha mãe, por exemplo, quando ela ia ao médico, ela só confiava se o cara tivesse cabeça branca. Se fosse assim novinho, com o meu jeito aqui, já voltava, nem aceitava a consulta, né? Então se associava muito essa questão do conhecimento à idade. Hoje não. Mas observamos aqui no último parágrafo, né? A geração Y, se compõe desse tipo de pessoa, ou seja, ó, já está falando o tipo de pessoa lá, né? Então olha lá, marcando lá, ó. O que querem, olha lá, já está dizendo, galera, no texto aí no final está dizendo, ó, o que querem esderrar sua orelha na história. Ou seja, eu não consegui traduzir a orelha, né, anteriormente, mas se eu dissesse, ó, alguém que quer deixar a orelha na história, quer ficar marcado na história, pode ser, né? Viveram na vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desenvolver-se e cambiar no mundo. Mudar o mundo, galera, cambiar, né, é mudar. Conhecimento básico de vocabulário. Né? Orelha, dentro do contexto normal, aí, né, dentro do sentido literal da palavra, quer dizer pegada. Mas dentro desse texto aí, deixar só a pegada na história, não é deixar a pegada na história. Né? A gente fala pegada no sentido de marca, né? É uma impressão digital sua. Então, olha só, são jovens que querem deixar, né, sua marca na história, mudar o mundo. Olha só, o texto ele está dizendo, não é algo que está implícito, né? Está ali, de certa forma, está explícito, está dentro do texto. Você só precisa, às vezes, ali associar algumas palavras que você não conhece, né? Como orelha, como cambiar. Mas, no sentido geral, galera, eu consigo, nesse último parágrafo aí, já identificar qual é o objetivo da geração Y, né? Então, é conhecer diferentes lugares? Não, apesar de falar lá que muitos jovens viajam, mas não é o objetivo dos jovens, né? Lá no último, está deixando bem claro que o objetivo não é esse, né? Aproveitar todas as oportunidades? Também não, né, galera? Observamos que apesar de ter jovens que aproveitam, outros não aproveitam, né? Então, já excluímos duas. Obter uma formação acadêmica de excelência? Não. Essas palavras, galera, foram citadas no texto, mas para fazer o quê? São características dos jovens hoje em dia. Não falou ali em objetivo da geração, falou em característica da geração, é diferente. Se a gente fosse pegar a primeira palavra que eu ver no texto, eu vou colocar na resposta, a gente vai errar muita questão, né? Tem alunos que fazem isso, tá? Eles vão lá no enunciado, pegam lá a palavra, né? Aí vão no texto, a primeira palavra no texto espanhol que tiver, eles já marcam lá na alternativa, né? E já tem aquela como correta, mas não é assim, né? Conquistar boas colocações no mundo do trabalho também não, são características, galera. Agora, fazer diferença no mundo, né? O texto é bem claro. Realmente, né, lá no último parágrafo, ele está falando dessa marca na história,
né? Tá falando de cambiar o mundo, ou seja, fazer a diferença, mudar, né? Essa transformação, né? E é isso que eu deixo para vocês, né? Lembrando, a educação realmente, galera, ela muda a vida das pessoas, né? Ela transforma a vida, ela abre novos caminhos, né? Então, façam, né, o seu compromisso, organize seu cronograma de estudo, estude, acesse a nossa plataforma e boa sorte, né? Boa prova para vocês, até a próxima aula. Adeus.